bem-vinda ao Coração da Educação. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como cuidar da sua saúde emocional com estratégias e dicas para que você, profissional da educação, consiga lidar com aquilo que é importante, você. Porque assim você consegue lidar com desafios diários todo momento, porque a gente sabe que a educação é cheia de desafios. E tá aí para provar isso, né? O nosso 2020, que tá acabando, mas ele foi um desafio constante. Eu sou a Maria Carolina Paixão e o tema da nossa live de hoje é foco no aqui e agora, né? Então a gente vai começar falando sobre isso. Mas antes de introduzir vocês na nossa live, chamar a Marcélia para cá, eu quero falar um pouquinho como que vão funcionar os nossos programas, né, de 2021. Os nossos programas de 2021 são pensados para dar mais foco e mais contexto para vocês aí que estão nos acompanhando, porque pra gente o que mais importa aqui são vocês. Então eu e a Marcélia decidimos trazer programas semanais. Serão 3 programas que a gente vai trabalhar. Eu vou explicar cada um deles ao longo das lives, a Marcélia vai me ajudar. Mas o que eu acho importante vocês saberem? A gente vai ter os programas de segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque a gente acha que esses dias, e cada tema, eles vão ser muito focados nessa forma de conteúdo, no que é o conteúdo. Vão ser conteúdos focados em liderança, saúde mental, psicologia e bate-papo de coordenação. Para os coordenadores, para os líderes, né? Temas que estão aprofundados, vão ser chamados convidados, ou às vezes vai ser só eu e a Marcélia batendo um papo, ou só a Marcélia, perguntas e respostas. Vai muito do que a gente sentir que vocês precisam, né? Então, os temas vão ser lançados todo domingo. A gente vai passar uma lista para vocês todo domingo sobre os assuntos que vão ser tratados. Eles vão ocorrer na segunda e na sexta, 12h15, e na quarta-feira vai ser 20h15. E na terça-feira, como vocês sabem, a gente tem a parceria com a Patrícia Mitsunari. Então, a gente sempre vai estar também colocando essas lives com a Patrícia no nosso conteúdo semanal, né? Porque eu acho que faz muito parte e ela agrega muito pra gente. Mas chega de delongas, vou chamar a Marcélia aqui pra gente começar a bater o nosso papo, né? Vamos lá chamar a dona Marcélia? Como é que vocês estão, gente? 2020 está acabando, graças a Deus. Mas vamos lá. Oi, nossa, como você tá bonita! Obrigada! Ela tá bonita, gente! Nossa, como ela tá linda! Que bom que vocês gostaram. E aí, mamá, tudo bem? Como estamos Tudo por aí? certo. Marcélia, ela é caiçara, gente, ela tá na praia, entendeu? Tô trabalhando daqui, trabalhando normalmente, mas a questão da internet nos facilita isso, não é mesmo? Trabalhar de qualquer outro lugar, não só na nossa casa, ou só na empresa, ou só na escola. Por enquanto está sendo assim. Muito bem. Vamos lá. Eu comecei explicando um pouquinho sobre o nosso tema, mas falei dos nossos programas, né? Eu vou contextualizar melhor eles ao longo, porque eu acho que a gente explica melhor juntas. Nós somos uma equipe, gente, que a gente se completa, entendeu? Então eu e a Marcela, a gente vai se completando. A Eu acho Aline também falou importante que a você tá gente linda. começar. Obrigada, Aline. Eu que agradeço estar a companhia aí com a gente, almoçando aí junto conosco. Vamos focar hoje, Carol, em anunciar o programa que é o seu programa, que é no Coração da Educação. Esse programa tem por objetivo trazer ideias, estratégias, dicas e métodos da Carol enquanto psicóloga, para que de verdade também agregue na sua vida pessoal e profissional. A gente costuma dizer que é um conjunto, não é mesmo? Para você trabalhar e ter sucesso na vida profissional, o seu equilíbrio na vida pessoal tem que andar em parceria. E esse é o intuito deste programa no Coração da Educação. Trazer para vocês estratégias no dia a dia também, com foco na emoção, no sentimento, por isso do nome no coração. Não é isso, Carol? Isso, esse é o segundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas esse é o segundo. O primeiro foi lá com a Joelma sobre aromaterapia, que envolve muito essa questão emocional, essa questão de cuidar de si, que eu acho que é um dos pontos que eu sempre bato na tecla. Inclusive, como eu falei em algum lugar que eu sou o grilinho da consciência da Marcélia, porque é mais ou menos isso mesmo. Eu faço tudo que eu falo pra vocês, eu tenho que falar pra ela. Porque se deixar, gente, ela trabalha o dia inteirinho. Então eu tenho que ter um grilinho pra ela. Sim, sim. E aí o tema de hoje, então, nesse programa no
no coração da educação, é foco no aqui e agora. E, Carol, por que você trouxe esse tema? Esse tema foi escolhido pela Carol. E por que, Carol, esse tema é tão importante hoje? Que você vai nos O que brindar aí com que, conhecimentos. o que que eu reparei ao longo desse ano? E assim, não é só esse ano. Devido à era digital, devido a tudo o que aconteceu, a gente fica muito mais ligado nas redes sociais. E a gente tem um nível de informação muito grande. A gente fala que a gente tem um nível de informação acho que são 10 anos para cá, a gente coloca informações, tipo assim, diária, o que a gente teve num século. Então, é muita informação chegando o tempo inteiro. A era digital proporcionou muitas coisas boas, mas uma delas é essa questão da ansiedade, essa questão de querer estar por dentro de tudo a todo momento. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, e eu venho falando sempre isso. Então, com a pandemia ficou pior ainda. Então, a gente vive num momento de ansiedade. Eu tenho que saber, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo. Isso causa um pânico, uma questão. E é um pânico do medo do futuro. É um medo, tipo, o que eu vou fazer se eu não der conta? Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. Então, a ideia de trazer o foco no aqui e agora é muito pensar em 2021. A gente está muito falando sobre 2021, em como que ele vai agir, como que vai ser, e já vem uma ansiedade, principalmente a gente que está no Brasil, que não sabe direito como que vai acontecer, mas uma coisa que eu prezo muito assim, para você pensar no seu futuro, você tem que pensar no aqui e agora. O que você tem feito até aqui, o que você tem feito no seu dia a dia para poder chegar em 2021 bem? Acho que é uma das coisas que eu e a Marcela mais aprendemos esse ano. Não adianta você tentar colher uma coisa lá na frente se você não faz agora, se você não planta ela agora. Né? Foi muito pensando nesse assunto. É mais ou menos isso que eu pensei. Vou ver se, Marcela, você concorda mais ou menos com isso? Sim, sim, Carol. É muito importante essa questão da gente estar presente. Quantas vezes nós estamos presentes só de corpo, com a nossa família e não de mente? Quantas vezes a gente conversa com o outro e só escuta e não ouve? Mal a pessoa termina de falar. E você talvez não vê a hora que a pessoa pare de falar para você dar a sua opinião, aquilo que você já formulou durante a conversa, ou até mesmo, muitas vezes, você quer encerrar o assunto. Então, o foco no aqui e agora também envolve essa questão de você saber ouvir o outro. E no dia a dia, quando a gente também falando aí no trabalho, quantas vezes o coordenador não ouve a sua equipe? Ele escuta, né? Na verdade, é o contrário, né, Carol? Ele escuta, mas não ouve com verdadeira profundidade, não dá atenção devida. Ouvir com o corpo, de verdade, ouvir com o corpo. Quando eu falo ouvir com o corpo, Carol, eu quero dizer assim, olhar nos olhos, soltar o celular, parar de digitar, soltar a caneta, é estar diretamente em contato com o outro, tá? Carol, vai ter alguns ruídos aqui, porque como eu não estou em casa, tem os vizinhos aqui, talvez tenha uns barulhos aí, mas faz Sem parte problema. aí da questão de férias dos outros, nem todos estão trabalhando, não é? Sim, a sua imagem ela tá dando pausas, mas o som tá bom. Para vocês também tá Ah, dando é? pausas a imagem Pra da mim tá normal a Marcélia? minha internet, Carol. Vê aí no seu aparelho, pra mim tá normalzinho a imagem. Vamos ver aqui. Até a sua O também meu tá também. perfeita, Então tá. tá? Então, Carol, essa Essa eu questão acho. de Uhum, foco, pode né, falar. envolve estar, então, presente para sua equipe, assim como o professor está presente para o seu aluno. Ouvir de verdade aquela dúvida. Estar presente o professor também para o coordenador. Ouvir com atenção e não apenas, né, escutar, mas o ouvir também é bem diferente. Então, tudo isso faz parte do que a gente vai falar aqui hoje. Sim, eu acho muito válido isso, né, Marcela? Eu acho que a gente tem essa dificuldade hoje de parar para escutar os outros, para parar e prestar atenção no que está acontecendo. Quantas vezes você vai almoçar, mesmo que seja sozinho, e fica no celular, ou fica querendo saber uma coisa assim? É como se fosse uma necessidade constante e uma ansiedade mesmo, né? Essa coisa de não esperar o outro falar é uma prova clara de ansiedade. É você olhar muito para aquilo que parar e falar assim, não, pera, eu tenho que prestar atenção no que ele está falando e depois eu penso numa resposta. O que a gente normalmente faz é ficar pensando o que eu vou responder antes da pessoa terminar. Porque você já tem tanto um pré-julgamento naquilo que a pessoa está falando que você não quer nem esperar ela terminar de falar, né? Sim, sem dúvida. E, Carol, qual que é os benefícios, então, se a gente for falar de benefícios, em focar no aqui e agora? O que você traz como benefício? Então, uma das coisas que eu acho válida sobre isso é, primeiro, diminuir a ansiedade.
é muito focar no presente mesmo. Sabe, é uma coisa que eu trabalho muito como psicóloga. E, sim, é uma coisa difícil. E eu falo com toda tranquilidade do mundo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. E eu tenho que trabalhar constantemente essa visão de que, calma, não é no futuro, é hoje, foca no hoje. Porque se a gente for ficar pensando, né? E muitas das pessoas que a gente atua da mentoria, a gente fala muito de planejamento, né? E é um dos pontos. Uma das coisas, das vantagens de focar aqui agora, é ter controle das suas ações. Porque o focar aqui agora não quer dizer que você não planeje o futuro. Quer dizer que quando você está no momento presente, você vive ele. Então é uma coisa que você, é o que a gente fala, que não é gerir o seu tempo, é gerir suas ações. Então quando você tem um aqui agora e sabe o que vai acontecer, já fica mais fácil. A gente fala muito dessa questão de clareza de informação, de gestão de tempo, gestão das suas ações, mas é muito focado nisso. É tudo focado para que você consiga viver o aqui agora sem ter essa lacuna de ficar pensando, nossa, mas eu esqueci de fazer tal coisa, nossa, mas eu preciso fazer aquilo. Porque se você gerencia o seu tempo, você coloca tudo que você precisa fazer, nem que seja numa lista, né, específica, você não fica com isso na cabeça, isso não te gera ansiedade, você não fica com o problema do futuro, de ai, eu preciso fazer. Não, eu sei que está escrito na minha agenda, eu sei que está escrito no meu calendário, eu sei que eu organizei meu dia, então eu consigo me organizar para que isso seja satisfatório para mim, para que não me gere ansiedade. Então, é muito não gerar, tirar essa ansiedade da gente, e é uma das coisas que eu venho trabalhando esse ano e tenho conseguido, por causa do plano e por causa do nosso curso de gestão, que assim, é uma coisa absurda, parece que não, mas faz muita diferença, essa coisa de gerir o aqui e agora, ter controle das suas ações. Controle não quer dizer ser rígido, né? Controle quer dizer que você tem uma flexibilidade. Então, isso também gera uma sensação de bem-estar. E eu acho que uma coisa muito legal, eu estava lendo o Augusto Cury, e é uma coisa de ser dono da própria história. A gente fala muito isso, a gente falou isso na jornada da automotivação, e é uma coisa que faz muito sentido, né, Marcela? Você focar no aqui e agora é você controlar o que você é hoje. É focar Isso, naquilo que Carol, você consegue controlar. Aí você chegou num ponto que eu gostaria muito de tocar mesmo nessa live aqui tão especial. Afinal, a gente está aí nos últimos dias do ano, como você bem disse. É focarmos no que está no nosso controle. Existem duas coisas, dois grupos de coisas. Um grupo onde estão as pessoas e as situações no qual eu não tenho controle, já vou dar exemplo para ficar mais claro. E tem um grupo de coisas e ações que estão no meu controle. Pessoas bem-sucedidas, elas estão focadas no grupo de coisas que dependem dela. Pessoas que produzem mais têm essa noção. Por quê? A grande maioria de nós, eu também me encontro nessa situação muitas vezes, apesar de ter o conhecimento, sou um ser humano e, como você disse também, sou ansiosa, mas acontece que nós passamos maior parte focada em resolver coisas que não estão no nosso domínio, coisas que dependem do outro. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, eu, enquanto coordenadora, vou ficar muito irritada toda vez que um professor falta. Vou ficar chateadíssima com os atrasos constantes. Eu consigo controlar as faltas? Não. Eu consigo controlar os atrasos? Não. E o que nessa situação eu posso fazer da minha parte enquanto líder? Eu posso fazer um plano de meritocracia que envolva diminuir as faltas. Eu posso, então, também criar um plano de meritocracia que já beneficie quem não faltar tantas vezes. Ou ter sempre um professor de reposição, de recuperação, que substitua as faltas. Isso está no meu controle. Agora, quando eu passo a maior parte do meu tempo preocupada em resolver ações que não estão no meu controle, eu fico ansiosa, eu me desequilibro emocionalmente, eu vou ficar irritada, nervosa, eu vou deixar de produzir. Então, ter clareza do que está no meu controle e agir sobre o que está no meu controle, gente, é a chave do que a gente está trazendo aqui. Foco no aqui e agora, no que depende de você. O que nessa situação depende de mim? E o que é que depende do outro? Se depende de mim, o que eu posso fazer, então, de melhor? Não é verdade, Carol? Tem até uma frase... Uma coisa que eu acho muito válida, que você falou dessa questão da liderança. Gente, o líder, para ele focar no aqui e agora e focar nas coisas que cabem a ele tem que lembrar que um dos pontos chaves disso é olhar para a sua equipe. A gente já vem falando disso há muito tempo. Eu acho que eu falei um pouquinho disso com a Stefana, na live da Stefana.
E uma das coisas é o seguinte, gente, quando você vê, por exemplo, esse exemplo que a Marcela deu, essas faltas, o que está no seu controle? Saber o porquê estão ocorrendo as falhas, né? Não é tentar mapear da onde que está vindo o problema para você solucionar. O que a Marcela falou, procurar, sim, e eu acho super válido, né, Marcela? Mas uma das bases do coordenador, de ser líder, de ser gestor, é tomar cuidado com o que você vai ofertar a sua equipe, ofertar o melhor de você. E é por isso que eu aqui agora. Quando você sabe o que você tá, por que está acontecendo e como está acontecendo, faz muito mais sentido. A Marcela faz muito isso. Em vez dela ir lá e acusar e tentar achar um problema, a Marcela é o seguinte, gente. Como líder, ela faz assim, ela se previne antes do que vai acontecer, mas ela toma cuidado, enquanto ela está prevenindo, de parar e olhar para o que a pessoa precisa. Por que tá dando errado? Né? Quais são as necessidades Isso. do outro? Isso é focar também no aqui e agora, né, Carol? Quais são as necessidades do outro nesta situação? O que eu posso fazer para, como disse a Carol, prevenir que isso piore? Tem uma frase que diz assim, talvez até todos aí que estejam assistindo já conheçam. Aceite o que não pode mudar e mude o que não pode aceitar. Eu acho que também é uma frase muito significativa e está de encontro com o que a gente está falando aqui. Foque no que você pode mudar, no que depende das suas ações e aceite o que não pode mudar. Viver o presente, viver o hoje, né? Se a gente está falando de viver o aqui e agora, nós estamos falando de viver o presente. É viver o presente sem o peso do passado, sem a preocupação do futuro. E mesmo na vida pessoal, porque como a gente disse várias vezes para vocês aqui na Midas, a nossa preocupação é que também você, enquanto pessoa, tenha progresso aí, resultado na sua vida. Uma coisa está atrelada à outra. Então, amplie aí o seu olhar, ou então amplie os seus ouvidos aí que estão assistindo e vendo a nossa mensagem, não é? Focar no aqui e agora é viver o presente, sem o peso do passado e sem a preocupação do futuro. Olhar para o passado, sim, para as coisas que não deram certo, para aprender. Então, o que é que eu não fiz que eu posso, então, aprender? E como eu digo sempre, o que eu posso melhorar. E não com o peso de, poxa vida, eu deveria ter feito aquela reunião, ou então, nossa, se eu tivesse ligado mais vezes para essa família, eu acho que esse aluno não teria desistido. Não com o peso da culpa. Mas, ok, eu poderia ter ligado mais. Então, o que é que eu vou fazer de agora em diante com essa informação? Então vou colocar a minha agenda para ligar mais vezes. É tomar uma atitude hoje. E pensar no futuro, sim, para planejar e prever, mas sem essa ansiedade. Porque é um dia de cada vez. Tanto que se chama o quê? Presente, né? O nome já diz, o presente. E é isso todos os dias que a gente recebe, não é, Carol? Eu acho muito válido, gente. A gente falou, viver o momento presente não quer dizer que você não se prepare para ele. Tanto que, acho que a gente falou isso no curso de gestão, que vai sair agora, vai ser no dia 14, né? No dia 14 abre as compras para o nosso curso de gestão. É uma coisa que a Marcélia falou, que é essa questão de preparar, plantar, sabe assim, ninguém faz nada sem plantio. Ninguém quer chegar lá, não, você falou foi na live com a Patrícia, que eu edito as lives, então eu fico com essas coisas na cabeça. É assim, você não quer semear um negócio que não vai regar, que não vai plantar, vai ser plantado lá na frente, não vai dar frutos. Só que para isso você precisa plantar um negócio de qualidade. Não adianta nada você ter consciência, né? Isso tudo vai, Marcela. Resultado, ter consciência que tudo é resultado das suas ações. Não é consequência, é resultado. Não é esperar, né? Na verdade, a gente faz escolhas a todo momento. Até mesmo quem não escolhe, escolheu alguma coisa, não fazer nada diante daquilo. Todos os dias você tem 1000 opções frente a cada situação. Tudo é escolha. Só que mesmo aquele fala, eu não vou escolher. Tanto faz, mesmo tanto faz, é uma escolha. Com consequências. Só que alguns vão colher frutos e outros não terão que colher. Então, a frase para isso seria assim: os meus resultados dependem das minhas ações. O que é que eu vou fazer hoje, então, que vai me resultar tal? O que eu preciso, então, plantar hoje se eu quero colher esse tipo de fruto? Se eu quero, então, uma equipe que me respeita, eu quero trazer ideias, eu acho que todos precisam, quero ser mais, vamos dizer assim, mais aceita com as ideias. Então, o que eu preciso semear hoje, para quando eu for trazer uma ideia, a minha equipe ouvir? Será que eu também não preciso ouvir? Será que às vezes eu estou exigindo algo que eu não estou dando?
Muito aquilo que a gente fala, né, Marcela, de equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Para você ser um coordenador, um líder, você tem que ter equilíbrio tanto na sua noção de autoridade quanto na sua noção de pessoa. E tanto também tem que ter equilíbrio na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Não existe um líder que consiga atrelar tudo e seja assim, nossa, vou ser de uma tal forma. Não, não existe. Então, você colhe o que você planta, gente. Então, assim, se você está colocando, eu falo muito isso nessa questão de educação, tanto para os alunos, de ser responsável pelas suas ações. Então, como a Marcela falou, você escolheu a posição que você está, você escolheu o tipo de líder que você é, e você tem a escolha de mudar ou não esse tipo de líder que você está sendo. São tudo escolha. O aqui e agora permite a gente a escolha. O futuro vai ser o resultado dessa escolha. Por exemplo, eu e a Marcela, essas férias, né, teoricamente, escolhemos não ter férias, escolhemos focar nas coisas. Os frutos vêm lá na frente? Vem. A Marcela tá na praia, ela podia estar na praia nesse momento. A escolha dela foi, vou vir, vou fazer a live, vou trabalhar, como se não estivesse na praia. Tenho meus momentos. Então, é esse equilíbrio que tem que ser a escolha. E a escolha do líder é a mesma coisa. Eu escolhi escutar a minha equipe. E ter sim, né, Carol, a clareza de que, assim, todas as escolhas são difíceis. Gente, não existe fácil, não existe atalho, né, para o sucesso. Eu até costumo dizer que o sucesso não usa escada, né, é elevador. O sucesso não tem elevador, tem escadas e são degraus que você vai subir. E como qualquer degrau, tem lá o seu teor de sacrifício, de cansaço. E todas as escolhas, ela tem o seu lado difícil. É difícil abrir mão das férias? É. É difícil não ter um futuro? É. E qual é o difícil, então, que eu escolho hoje? Eu escolho hoje o difícil de ficar sem férias. Mas tudo tem o seu lado difícil. Mas qual é o difícil que vai me levar de encontro à minha meta? Focar no aqui e agora, entender que eu preciso ter decisões e escolhas e que cada escolha, ela tem consequências. E qual é a consequência que eu quero? E entender que não adianta olhar e pensar assim, eu vou escolher o mais fácil, porque não existe o mais fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, não é isso? Então, a gente tem que ter consciência disso sim. O foco do aqui e agora também nos traz, Carol, como você disse, diminui a ansiedade do futuro. Eu fico presente no aqui, eu estou presente, eu me dedico a algo que eu me proponho a fazer, como estar com vocês aqui hoje, ou quando estou estudando, assim como vocês devem fazer. E muitas vezes nas férias, né, Carol, que a grande parte das pessoas aí estão de férias, e que bom, porque também é merecido pelo ano que tivemos, e muitas vezes, essas férias, ela só é de corpo. E passa o tempo todo querendo colocar a casa em dia. E eu entendo, porque a gente não consegue fazer isso ao longo do ano. Mas, como você disse, que seja de forma equilibrada. E não o tempo todo. Quantas vezes nós, enquanto mãe, eu também sou mãe, não estou de corpo presente. Realmente, eu não estou vendo a minha filha falar comigo. Estou com a cabeça em outro lugar. Em coisas que eu deixei de fazer. Lembra da preocupação do passado? Ou coisas que eu ainda tenho que fazer. E aí eu vou deixar uma dica aqui, Carol, que talvez já tenha dito até em outras lives, mas eu acho muito simples e, no entanto, muito funcional, que é o tem que. Tem que eu aprendi com o coach Jerônimo, e o tem que é basicamente você ter um bloco de notas no seu celular. E por que no celular? Quem aqui anda sem celular? Nem as crianças, nenhum de nós. Ninguém. Então, não, ninguém. Anda sem... Não adianta falar assim, pega uma caderneta, usa um caderno. Não, a gente vai ter o que está na nossa mão. É o celular. Lembra das coisas que estão no meu controle? Então, o celular está na minha mão, em posse do meu controle. E se eu estou lá numa atividade com a minha filha, então ao invés de eu... poxa, eu tinha que ter feito essa ligação. Aí o que acontece normalmente? Você fica com aquela ânsia. Ai, meu Deus do céu, quando acabar aqui, eu vou... Aí não vê a hora de acabar o filme, né? Nem consegue mais assistir, nem escuta o que o personagem fala, ainda é capaz de falar assim, o que ele falou mesmo? Porque já ficou tensa e preocupada com outras coisas. Então, qual que é a questão do tem que? Eu vou pegar o bloco de notas do meu celular e eu vou anotar, ligar para a Carol depois do filme. Ou então, ligar para a Carol. Automaticamente, o meu cérebro, ele é tão incrível, essa máquina, e ela já tira a preocupação, porque ela já está ali, eu já sei que eu não vou mais esquecer. Já está anotado. E eu foco no aqui e agora, no que realmente é importante. Gente, isso cabe para a vida profissional. Eu vou dar outro exemplo nesse sentido do tem que. Faço várias reuniões. Eu costumo fazer reuniões com a minha equipe, enquanto líder, individuais com os professores, tá? Existem vários formatos, mas a que eu gosto de praticar é individual. Ok.
Só que naquela hora que eu estou conversando, eu tenho outras ideias que complementam aquela reunião ou que não tem nada a ver com a reunião. E eu falei, poxa, eu tenho que ligar para essa mãe, eu tenho que falar com a secretária, faltou tal assunto. O que, que eu faço? Eu não falo assim, Carol, a gente pode terminar a reunião agora porque eu lembrei de um negócio tão importante. Eu não interrompo. Lembra do foco aqui agora, de eu ouvir o outro de corpo e alma, vamos assim dizer? Eu continuo a minha reunião. E eu, enquanto líder, eu estou presente, eu estou ensinando, porque exemplo não se dá, exemplo se é. Então, eu ajo como exemplo. Automaticamente, os professores que vêm para a reunião, eles vão vir realmente comigo de corpo e alma. Eles não vão vir com a cabeça, eles já sabem, eles também vão estar entregues, porque percebem a minha entrega. Eu não interrompo o raciocínio, eu anoto o que eu preciso falar. No máximo, eu peço só licença um minutinho, que eu lembrei de anotar algo. Anoto e continuo o assunto. E isso faz com que a minha cabeça, e os meus ouvidos e os meus olhos estejam voltados para quem eu estou conversando. Então, veja gente, que eu sempre falo para vocês aqui, as dicas, elas são valiosas para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Usem o tem que. Jerônimo Coach, também super indico seguir o perfil. É uma dica maravilhosa, tão simples, mas que a gente aplica aí no dia a dia, porque está no nosso controle, o uso do celular, por exemplo. Eu não posso mudar a situação, né? Não ter ligado, interrompido, mas o que daquela situação eu posso fazer? Anotar para ligar quando puder. Isso eu acho uma coisa muito válida, Marcele, é se colocar, né, presente. Quantas vezes a gente não está numa situação familiar, que a Marcela falou, e a gente não está prestando atenção, porque a gente está tão focado no futuro, no que tem que fazer. Uma das coisas que eu e a Marcela sempre fazemos, a gente costuma fazer, a gente dá isso, uma outra dica, é listas no início e no final do dia. Então, você faz uma lista, você planeja a sua semana, mas no início do dia você olha a sua lista do que tem que fazer e vê o que ficou faltando. Eu fazia isso muito no colégio. Por quê? Porque como eu ficava de uma semana para outra sem ir, eu tinha que prestar atenção. Então, chegando no final do dia, eu anotava tudo o que eu tinha que fazer na outra semana, para quando eu chegar naquela semana, eu deixava meu caderno lá, eu ter tudo anotado o que precisava ser feito. Então, listas no início e no final do dia fazem com que você vivencie o momento presente. Vai esquecer alguma coisa? Sim. Aí você usa a técnica do tem que da Marcélia, né? Para você não ficar tão preso nisso, gente. As obrigações, elas são inúmeras, como um profissional, como família, como pessoal, mas é muito focar naquilo que você precisa agora. E uma das coisas, né, que eu acho legal entrar nesse assunto, é que a gente, como eu falei, a gente está sempre com muita informação. Então, uma das formas de estar no momento presente é evitar os distratores. Então, evitar os distratores é desligar as notificações do celular. É desligar as notificações que te atrapalham ao longo do dia. Nossa, mas e se o pai ligar no meu celular de tal hora? É o horário de atender o pai? Não é o horário de fazer aquele documento importante? Então, por que você vai querer ver a ligação? Se for urgente de fato, provavelmente o pai ou o seu cliente vai ligar para a secretaria, vai ligar para algum outro ponto que vai te alertar. Olha, é urgente. E vai bater na sua porta e falar assim, olha, está acontecendo isso. Ou vai ligar mesmo. Quantas vezes a Marcela, a gente está conversando e a gente para e alguém liga para a Marcela, ou me ligavam no celular mesmo, que é uma coisa rara, e aí você falava assim, nossa, tá ligando no celular, pera que deve ser urgente. Então, quando a pessoa realmente precisa de urgência, ela tem um meio para chegar em você. Não precisa. A mensagem do WhatsApp. É muito legal o que você falou agora, da gente, né, focar e dar atenção ao que está sendo feito. Também vale na questão da família. Se você está no trabalho, às vezes acontece de vir uma mensagem do WhatsApp da família, não é? Vem o WhatsApp da família e aí você se distrai e responde. Só que vou dizer algumas vezes, pode ser que essa mensagem, ou do amigo, ou da família, enfim, pessoal, ela seja uma mensagem que gere uma emoção que desconforte. Algo que te chateie, uma mensagem que te irrite, que é algo que um problema. Imagine o seu foco no aqui e agora. Acabou. Porque aquilo já mudou o seu estado de espírito. Você já nem consegue mais continuar dependendo da gravidade da mensagem que você recebe. Então, saber também separar a questão pessoal do profissional e vice-versa é um treino constante. Como a gente disse, não é fácil, mas pode ser aprendido se praticado
todos os dias é como um músculo, tende a sempre aumentar, não é verdade? Isso, eu acho também válido, dentro desse escopo, gente, uma das formas de priorizar isso é separar horários para você responder certas modalidades. Então, assim, a Marcélia, por exemplo, tem horário para responder os professores. A Marcélia tem horário para responder, às vezes, a Duda, que é a filha dela. Então, por quê? E combinar com essas pessoas. A gente sempre fala disso. A pessoa tem que saber que ela vai acontecer isso. Então, assim, avise para a pessoa que o horário de resposta é de tal e tal horário. Porque os outros você vai estar fazendo ou focando em algum documento, ou tendo reuniões, ou fazendo outra coisa. Então, é muito importante que a gente lembre de notificar as pessoas e separar horários para isso. Por exemplo, essa semana eu estava editando a live da Patrícia com a Marcélia e eu vi a Patrícia falando que ela deleta todas as notificações do celular. Porque ela que. E aí é o poder de ação. Você escolhe o horário que você quer olhar. Você tem a decisão. Você gerencia a sua ação. Então, o que eu comecei a fazer? De 2 dias para cá, eu desliguei todas as notificações. Todas do celular. Eu fico um pouco ansiosa, porque eu costumava olhar o celular o tempo inteiro para ver se tinha uma notificação do WhatsApp. Mas quando eu vejo que não tem, é como uma lufada de ar. Mesmo que na verdade no meu WhatsApp esteja 40 mensagens. Para mim, no meu inconsciente, olhar a notificação lá, o logo do WhatsApp no meu celular, era um gatilho de ansiedade. Eu preciso olhar o que é. E às vezes era grupo da família, às vezes era grupo que eu sigo de estudo. Não era nada, e era uma coisa que vai distrair. Então, gente, não é do dia para noite. Ainda me causa ansiedade e tem que ficar olhando o celular de tempos em tempos. Mas Sim, é Carol, uma coisa mas é que você como você vai fazendo. disse, tem que ter gradativo. Então, se o dia inteiro para você ficar no silencioso no celular é muito tempo, sem notificação, comece em algumas horas. Eu já não uso o celular, que eu não sei o toque do meu aparelho há anos. Eu nem sei, não tenho nenhum toque no celular, não tenho nenhum alerta de lembrete, nenhum. Tem hora que tem 100, 150 mensagens do WhatsApp. Não é também saudável, tem que responder das pessoas na medida do possível. Mas tem um tempo para isso, né? Tem tempo para isso. Você não pode ser escrava das notificações. Escrava que eu digo não é no mau sentido, tá? É ser assim, dominado por esses aplicativos. E como você disse, gera ansiedade. Gera ansiedade ver, gera ansiedade não ver. Lembra de tudo é difícil? Tudo é difícil. O ficar no silencioso vai ser difícil. Se adaptar vai ser difícil. Mas qual dos difíceis vai te levar a uma meta maior? Pelo que você disse aqui, é o não ver. Vai ter mais foco, vai diminuir. É difícil também, mas é difícil que vai te levar para uma meta maior. Quando a gente Mas sabe o que eu percebi, Marcélia? Por exemplo, nas semanas passadas eu tinha, sei lá, 12 listas, 12 coisas da minha lista para fazer. Eu completava 8, às vezes. De ontem para hoje, eu tinha 12 coisas para fazer. Eu realmente consegui fazer as 12. Então, a diferença foi gritante. Muito bom. Era só. Tudo bem, eram só 2 coisas que eu deixava de fazer? Mas eram coisas importantes também de fazer. Então, Sim. é muito isso. Por que acontece? Quando você se distrai, e a gente já falou disso várias vezes, e faz parte do nosso curso do Método Rápido de Gestão de Tempo Diária, a questão de que você demora aí 15 minutos para voltar o foco novamente, né? Então, e além disso, quando você também diminui os distratores, que o caso do celular, ele é um distrator, o que acontece? Você também, quando você se distrai, você volta a fazer a tarefa, você já começa a olhar assim, vou fazer só o que eu gosto. Vou deixar essa para amanhã. Você tende a fazer as tarefas que são de gosto. E normalmente as tarefas de gosto não são as que realmente eram necessárias daquele dia. E o que é o importante hoje vira urgente de amanhã. Só que quando você perde o foco, já se distraiu, já perdeu, aí você volta, aí você olha, você já talvez não vai fazer as mesmas tarefas. Então, o focar aqui agora também envolve diminuir os distratores, mesmo que você esteja no lazer. É importante, porque se eu estou no lazer, é mais importante ainda. Aí é que eu tenho que mesmo desativar uma notificação do celular para estar de corpo presente para minha família ou até para o meu próprio lazer. Se eu estou no trabalho, eu tenho que diminuir os distratores para que eu seja mais produtivo. Como você bem disse, olha o resultado de ter o foco aqui agora. É produzir mais, com certeza. Não, essa coisa de lazer, né, Marcélia, é muito, muito louco, gente. Mas eu vou fazer uma pergunta real, eu quero que vocês respondam. Quantos de vocês param de mexer no celular quando vocês estão comendo em família?
Aqui em casa é uma briga, assim, eu não mexo, eu não gosto de mexer, a não ser que eu esteja sozinha. Eu estou sozinha, eu vou assistir alguma coisa no meu celular. Mas se eu estou em família, normalmente eu deixo o celular longe, eu até esqueço dele. Mas a minha irmã, ela tem a tendência a levar o celular para a mesa. E eu falo pra ela, pelo amor de Deus, tira o celular da mesa. Ah, não, é só um negocinho aqui. Eu fico assim, não, fica com a gente, para, sabe? Então, e a gente fala muito, e é uma coisa que eu bato muito na tecla, que assim, a gente fala muito dos adolescentes, e que eles ficam, as crianças, mas normalmente eles aprenderam vendo a gente. Então, é uma regra chata, insuportável. A gente ficar sem esses negócios, parece estar sem um braço. Porque foi comprovado cientificamente que o celular e a internet, ela causa dependência. Então, é como se você estivesse gerando, realmente tirando uma droga. De fato, você não consegue. Você percebe, por exemplo, a diferença, a gente, foi esse ano passado, que a gente implementou levar as crianças, deixarem as crianças levarem o celular para a escola. Essas crianças, gente, antes de não ter, eles tinham não tinham total foco, mas eles tinham um foco nas relações, na forma como que eles estavam se relacionando dentro do ambiente escolar. E quando a gente deixou que eles levassem o celular, virou uma guerra, porque ninguém queria prestar atenção, queria ficar mexendo, vendo a notificação, vendo mensagem. Então é uma coisa que você tem que prestar atenção como adulto. A gente é adulto, a gente tem consciência do fato, ninguém está falando com criança aqui, mas perceba que é um padrão, e não é de criança, é um padrão da sociedade. Então, o celular, sim, ele é um distrator, ele é muito benéfico, traz muito benefício, ele tem o benefício de estar sempre do lado, sim. Tem até uma pessoa que eu sigo, ele não é nenhum guru, nada disso, mas ele sabe o que ele faz, gente? Eu achei fantástico, eu não tive essa coragem ainda. Um dia eu terei. Ele tem um cofrinho transparente de timer. Então, quando ele quer focar realmente em alguma coisa, ele coloca o celular lá dentro e o celular e o cofrinho só destrava depois que dá o tempo. Eu fiquei assim, gente, eu preciso disso, mas eu acho que eu ia entrar em pânico. E é a noção de dependência mesmo, mas olha que loucura. Mas é muito legal isso, Carol, que você está dando essa dica, porque talvez tem pessoas que não têm essa disciplina ainda de deixar só no silencioso, naquele momento que vai estudar, e que comece de pouco, meia hora, uma hora. É você usar uma forma externa, um mecanismo externo para ajudar algo que você possa fazer. Lembra do que está no meu controle, o que não está no meu controle? Então, eu achei super válida essa dica aí. Ajuda, sim, eu entrei ajuda em pânico no primeiro momento, mas assim, vale a tentativa, né? Eu acho muito legal aquela coisa, essa noção, saindo um pouco dessa coisa da tecnologia, que a gente tem que começar a pensar em fazer uma coisa de cada vez. Também é uma coisa de como fazer isso, vivenciar. Fazer uma coisa de cada vez. Não é simplesmente, eu tô fazendo 1000 coisas. Sabe aquele noção? Tô respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, olhando o que o professor tá falando, respondendo. Não. Estou respondendo o professor, estou respondendo o professor. Estou fazendo um documento, fazendo o documento. Isso não quer dizer, em nenhuma hipótese, que você não vai ter nenhuma interrupção, que não vai existir nada que vai tirar seu foco. Não, gente. São coisas que minimizam. Porque a vida, ela acontece. Então, assim, é um aluno que cai, você achou que você tem que dar o socorro pro professor que está lá, chegou na sua sala. É um professor que vai te chamar, bater na sua porta, vai perguntar se você está ocupado. É a secretária que vai vir te perguntar alguma coisa. No caso do home office, seu filho que vai falar, mãe, deixa eu te contar um negócio. Então, mas assim, não é que você, e é aquilo que a gente tem que estar falando, foca no que você tem controle. Você não tem controle. Por exemplo, às vezes eu estou fazendo alguma coisa importante aqui, e aí a minha avó chega, que eu moro no mesmo prédio. Então a minha avó chega, a cachorra late, a minha mãe abre a porta, então vira uma coisa. Eu perdi o foco, perdi. Mas eu não tenho como controlar isso. Eu tenho como controlar que até aquele momento eu estava dando o meu melhor dentro daquele momento. Estava fazendo uma coisa de cada vez. E aí, nesse seu exemplo, Carol, por exemplo, se você tem que fazer algo que necessita de silêncio, de maior concentração, o que está no seu controle? Procurar horários que tenha menos interrupções. Isso está no controle. Exatamente. Agora, que nem eu aqui, querer falar pro vizinho, olha, faz o cachorro parar de latir, não está no meu controle. O que está aqui é falar mais próximo do microfone, aumentar meu tom de voz. E isso cabe a mim. E quando a gente tem essa clareza do que eu tenho que fazer, é o que depende de mim, eu tenho que focar a minha energia no que está no meu controle, a vida vai para frente, as coisas progridem, você tem foco, você produz mais, você para num momento como esse, que você já poderia ir lá brigar com a sua mãe, já parar de trabalhar, poxa vida, não tá vendo aqui, tô dando um exemplo, tá, Carol? Não tá vendo que eu tô trabalhando, vocês não me respeitam, e aí a gente perde o controle, literalmente, da situação e do nosso emocional, mas quando você tem clareza
de fazer o que está sob o seu comando, sobre o seu controle, tudo muda. Tudo muda. Teve até um caso, eu lembro quando estava no ensino online, uma professora contou para mim que assim, ela estava tendo aula, normalmente, e o bebezinho dela, que tem 3 anos, ele entrou no meio da aula e ficou assim, ô mãe, ô mãe, ô mãe, e ela dando aula. Ela falou, só um minuto, gente. Pegou a criança, respondeu a criança, colocou a criança no colo, ele queria ficar no colo e continuou dando a aula. Ela podia ter gritado com a criança, ela podia ter gritado alguém para pegar a criança. Não, ela foi. E essa é a questão do momento presente. Ela foi tão presente dando aula quanto ela foi presente sendo mãe. Então, ela pegou a criança, porque é uma criança, não tem o que você fazer. Você controla o que você está fazendo. Ela escolheu olhar para os alunos e falar assim, só um minuto, pega a criança, olha para a criança e volta. É uma coisa que eu vejo muito no home office, as pessoas desesperam, porque tá fazendo barulho, porque... Gente, é simplesmente olhar o que você tem controle. Eu tenho controle de ir lá e chamar a criança interromper e falar assim, olha, eu tô dando aula, você pode me ajudar? É uma forma. Cabe a pessoa saber ou não o que ela tem controle. Não é brigar com todo mundo. Você pode pedir, que nem... A gente estava gravando o curso de gestão de tempo, e estava na véspera de Natal. E a Marcela queria que o mundo inteiro parasse, porque a gente estava gravando. Não, o mundo existe, ele acontece. Então a gente foi, interrompeu? Não tem problema. Volto a frase para quando for colocar, a gente corta. Não tem nenhum problema nisso, gente. É esse pequeno detalhe que vocês têm que aprender. Não vai mudar a vida de todo mundo porque você está dando foco. Você vai aprender a vivenciar. Até aqui eu tenho foco. Desfocou, leva 15 minutos. Então, essa é a hora que a gente usa aquela dica que a Marcélia falou já, sobre dos alpinistas. Vai comer alguma coisa, levanta, vai tomar um café. Perdeu o foco? Perdeu, gente. Respira. Não vai voltar de uma vez. Eu tava no meio de uma ideia. Essa técnica, Carol, vou contribuir um pouquinho mais para deixar que talvez... Vai. Eu acho que eu não lembro de ter dito sobre... Tem vídeo, né? Eu acho que tem vídeo no Gestão de Tempo, né, Carol? Depois, quem quiser, a Carol tem um vídeo no YouTube com uma sequência de ideias aí de gestão de tempo e esse vídeo está mais detalhado lá. É uma técnica utilizada por guias de trilhas, tá? Quando você se perde, qual é a ideia da questão? Aí vocês vão ver com mais propriedade no vídeo que eu fiz. Levante-se, né? Ou sente-se, mude o seu estado físico. Então, calma, muda o estado físico. Alimente-se, é outra tarefa. Nossa, eu vou comer o dia inteiro, eu não posso, tô dieta, não é questão da quantidade e nem o que se come. Uma fruta, algo que você leve, seja o que for. Alimentos também façam que você volte a ter o norte. E aí sim, você olha de novo para o que você precisa fazer e vai ver com clareza. Porque, como eu disse no início, você demora 15 minutos para voltar o foco. Só que, agora vocês têm clareza desse conhecimento, a vida vai ficar diferente. Mas quando você não tinha, o que era a tendência? Irritabilidade. Ai, não acredito, me perdi. Gente do céu, essa moto aqui passou. Ai, não acredito, o que eu estava falando mesmo? E aquilo vai irritando, irritando. Então, não é. O estado precisa voltar. E ele demora um tempo para isso acontecer. E existem técnicas. Por isso que o poder do foco daqui agora, ele precisa de quê? Técnicas, é um exercício diário e constante. Mas que só traz benefício. Uma das técnicas também que a gente até fala no manual da coordenação é respirar, gente. Perdeu o foco, pega 1 minuto do seu tempo, respira, volta para aqui agora. Mas isso está falando... a gente fala muito, né, em meditação. Meditação nada mais é do que você focar no aqui e agora. Meditação é uma coisa muito boa para quem quer aprender a focar no aqui e agora. É uma técnica, não é tão simples, mas também não é aquele bicho de cabeça de não pensar em nada. Eu achava que meditação era não pensar em nada, e na verdade não. É você colocar a sua mente num flow, que os pensamentos vão e voltam, e você está concentrado naquele Carol, momento. Ótimo ter tocado nesse assunto, viu? Porque o que você falou não é esvaziar e não pensar em nada, é você observar os seus pensamentos de outro ângulo, como se você estivesse numa avenida observando os carros a passar. E esse manual que a Carol citou aqui, para que talvez quem esteja assistindo não saiba ainda, lá no link da bio, tá? Na Linktree, tem o manual da coordenação, o manual de sobrevivência do coordenador pedagógico. E tem técnicas como essa e muitas outras que também ajudam nessa questão do aqui e agora. Outro exemplo também, Carol, é muito simples, mas é também prazeroso. Escolha uma fruta que você gosta e deguste aquela fruta. Mas eu já faço isso, Marcélia. Será que você come ou será que você não faz, degusta? não. Você não sente faz. o aroma, você sente a maciez da fruta, o sabor.
se é mais azedo, se é mais doce. Olha, a gente até saboreia, né? Se você focar agora e fechar os olhos e pensar aí na sua fruta, então faça isso. É um treino. Você vai comer, você vai focar naquele momento. Outra técnica também que ajuda nesse treino é a primeira hora do dia, antes de você levantar da cama, sentir o seu lençol, a roupa sobre a sua pele, a temperatura do ambiente, sentir de verdade, sentir corpo, cada pedacinho do seu corpo tocando o colchão. É um exercício também do aqui e agora. E você praticando isso, no momento de estresse, de nervoso, você pode buscar essa técnica que você já fez, né? Parar, sentir o chão, se for ficar descalço para você for confortável, sentir o corpo, e não é a quantidade, e sim, não é a quantidade de tempo que eu tenho que ficar lá na cama, sentindo o colchão, quantas frutas eu vou comer, não está relacionado à quantidade, mas sim à frequência. É isso que faz a diferença na nossa vida. Tudo que você vai praticar não está relacionado à quantidade de tempo para aquilo, mas à frequência com que você faz na sua vida. Não é isso, Carol? Uma coisa, eu quero deixar um desafio, Marcélia, sobre isso, assim, gente. Primeiro passo é o que a Marcélia falou. Mas aí, esse desafio eu quero propor é o seguinte: coloca hoje, escolhe hoje, um momento do seu dia para você parar e escutar os sons. Mesmo que você esteja morando numa cidade, ou você está na praia, que nem a Marcélia, para e escuta os sons. Fecha o olho, escuta o som. Tá passando o carro, que som você escuta? Se você estiver na praia, pode ser também visual. Por exemplo, escuta os sons, sente o cheiro que tá fazendo, olha o que tá passando à sua volta. Um momento seu. É muito importante? É um passinho de cada vez? Mas é onde começa tudo, gente. Não existe ninguém que começou e sabe focar 100%. Mas existem coisas, né, que Carol, ajudam. essa técnica, aproveitando aqui, não era nem o tema da live, mas acho que cabe aqui. Quando voltar às aulas, as crianças vão estar num nível de ansiedade altíssimo. Muito alto. E por que não vocês já irem treinando nesse período de férias, independente se é professor ou coordenador, para que possa ensinar o seu aluno o poder do aqui e agora, o poder do foco, baixar aquela adrenalina, aquela ansiedade, para que realmente ele possa aprender. A gente sabe que para aprender tem que estar com a mente e o corpo em equilíbrio. Então, que tal começar a aula focando no silêncio do lugar, ou até dos sons ao redor, sentindo ali o que está tocando, os materiais? Por que não fazer esse treino diário? Porque eu acho que tem benefício essa questão, não é? De poder focar no aqui agora. Muito a legal. A gente pensa em escola como algo barulhento, algo que atrapalha. Mas se você aprende a se conectar com esses sons, quem aqui é de escola, a gente sabe, vai na escola na época de férias, sem as crianças, parece que não tem nada na escola. Você acaba se acostumando ao som das crianças, porque é um som rotineiro e você acaba não prestando atenção. O som da gargalhada das crianças, o som dos passinhos deles correndo, é um negócio que você se acostuma. E mesmo que seja no seu trabalho, mesmo as próprias crianças, elas não percebem esses sons. E esses sons, no final das contas, eles que fazem a diferença para você focar. Porque se você já sabe que aquilo vai acontecer, isso não te distrai. Se você já entende que aquilo faz parte do ambiente, você não se concentra, né? Isso, você se desconcentra, claro, com um grito mais alto, alguma coisa mais. Se as crianças sabem, por exemplo, tem crianças menores às vezes, e as crianças maiores vão passar, elas não têm esse controle de parar e olhar, mas se elas já percebem, gente, tá chegando aquela olhada, vamos baixar um pouquinho o som, todo mundo fecha o olho e vamos escutar as crianças maiores passando agora. O que vocês escutam? Isso vai ficar um som tão rotineiro, tão acalmante, tipo assim, num momento tão normal, que quando elas passarem de novo, gente, não vai ser mais distrator, vai ser um momento normal do dia. Além disso, a gente também tem que levar em consideração que liderar com sutileza, e quando eu digo liderar, para quem já nos acompanha, digo também que todos, independente do cargo que ocupa, a professora é líder dos alunos, não é mesmo? Então, liderar com sutileza requer também que eu treine, porque isso é um treino, que eu ensine, que eu treine o foco no aqui e agora, sem a preocupação do futuro, sem o peso do passado, porque essas crianças, elas vão voltar muitas vezes fragilizadas por tudo o que vivenciaram. Uma forma de você também diminuir na sua vida o sofrimento é você focar no presente.
sem se preocupar das coisas que deixou de fazer. Então, vamos dar um exemplo mais drástico mesmo, de uma criança que talvez tenha perdido um ente querido da família e está voltando agora para essa aula presencial. Ela vai ficar, talvez, pensando, se essa pessoa tivesse vindo comigo, como que teria sido a compra do material, enfim, eles fatores. E se eu tivesse, né? Agora todo mundo está pensando o quê? Aí vem o do futuro, né? O que os outros estão pensando de mim, porque eu perdi, eles não perderam, e ela não está conecta com o presente. Imagine a dor, não é? E como é que vai aprender se eu estou pensando no que aconteceu ou pensando no que vai acontecer? Mas se eu ensino, se eu treino, se eu posso focar aqui e no agora, nas coisas que estão no meu controle, aos poucos, a dor, ela diminui a intensidade, dia a dia. Fez sentido isso, Carol? Fez, eu acho muito válido. É muito, gente, assim, esse ano ele foi desafiador em muitos âmbitos. Só que olhar para o passado e chorar porque ele aconteceu não vai resolver o problema. Pensar no futuro de 2021 não vai agregar em nada, né? Não vai ter como você fazer só pensar. O foco é aqui, que você pode controlar. Eu posso controlar em quais metas eu quero alcançar e como eu vou alcançá-las. É planejar. Planejar não é ansiedade, planejar não é. É se preparar para o plantio. É regar, cuidar, olhar com cuidado qual semente você quer, para qual plantio você vai ter. Então, E o é líder, muito né, ele tem que ter essa preocupação com o outro, além de si. Além de Sim, si. Então, também essa pessoa, a sua equipe, você, enquanto coordenador, está chegando fragilizado nesse novo contexto, e cada um sabe os seus motivos, as suas feridas, as suas cicatrizes que foram causadas. Mas também viver o hoje, com foco no aqui e agora, diminui a sua dor, o seu sofrimento, ao invés de ficar pensando no que deveria ter sido feito, e se eu tivesse tido mais cuidado, e se eu tivesse visitado mais tal pessoa, a gente falando uma coisa mais drástica que é o luto, e se eu tivesse feito, então como vai ser de agora em diante na minha vida sem eu ter essa pessoa? Então, o que eu posso fazer hoje? Lembra do que está no meu controle? Então, será que eu não posso então estar mais presente para os meus, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que me amam? Será que então eu não posso dedicar hoje mais horas do meu dia? É no hoje. Tem esse peso, e com certeza, com foco no aqui e agora, com esses conhecimentos todos aqui, quem pegou do começo e não pegou do começo, vai ficar gravado, assista as reflexões e os insights que nós tivemos aqui, de verdade, vai fazer na sua vida pessoal progredir e também a sua vida profissional. Carol, tem perguntas aí? Que acho que o tempo também está acabando, né? tá, o tempo tá acabando. Deixa eu ver aqui, que horas são. Acho que a gente precisa dar uma encerrada para poder fazer. Gente, esse assunto ele vai ser tocado várias vezes, porque é um assunto muito importante e vai de encontro ao curso que vocês vão. Quem já fez sabe, que a gente falou um pouco sobre foco, mas também é uma coisa que a gente vai trabalhar ao longo do ano, que é um dos viés da Midas, que é a minha área de psicóloga, então faz parte. Então, gratidão por quem ficou aqui. Quem vai assistir depois também, gratidão. E eu acho muito válido isso. Muito finalizar no sentido de pense no que você faz hoje, para que você colha no futuro. O seu foco, ele depende do que você está fazendo. Esteja presente com foco, com disciplina, mas não se tente enquadrar no momento de eu sou perfeito, sempre tem que dar certo. É muito focado nisso. Aí, Carol, eu vou encerrar com uma frase que diz assim, né? Pensar no passado, aprender com o passado, planejar o futuro, mas ter ciência que a sua vida depende do presente. Esse foi um programa, esse foi mais um episódio do programa No Coração da Educação. Lembrando que todas as semanas a Carol já vai lançar para vocês a programação, o dia e horário. E mais conteúdos como este nós temos no YouTube, no Facebook. E quem ainda não faz parte da comunidade de profissionais diferenciados do Telegram, o link também está lá na bio e a gente complementa até os insights daqui a pouquinho para vocês lá no Telegram. É isso, Carol? Beijo, isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Má, por esse bate-papo. A gente gosta Imagina, é um muito. prazer. E a gente vai explicando mais os programas ao longo das semanas. Vai começar na primeira semana de janeiro. Então a gente vai trazendo para vocês com muito conteúdo, muita informação, que é o que a gente gosta de passar. Beijo.